verbo correr tem sido o verbo mais conjugado nos últimos tempos, não é mesmo? E quanto mais a gente corre, a sensação que a gente tem é que menos tempo a gente tem. Então eu vim falar um pouco disso com vocês, sobre administração do tempo, gerenciamento do tempo, produtividade. Difícil, né? Também tô achando, mas olha só, é possível. Tem algumas técnicas e algumas coisas não são nem técnicas, é o olhar para observar um pouco do nosso dia e aquilo que nos rouba mais tempo. E tempo para quê? Para que você quer mais tempo? É uma reflexão que a gente deve fazer para que a gente possa entender aonde a gente quer chegar. E isso nos motive a procurar o tempo que está escondido aí no nosso dia. Porque tem tempo escondido no nosso dia. Por exemplo, quanto tempo você passa no WhatsApp ou nas redes sociais? Instagram, Facebook, YouTube. Internet é assim, né? Uma armadilha. A gente começa a olhar um vídeo e aí aparece outro e aparece outro, ou você entra no perfil de uma pessoa e aí te chama atenção para um outro, você linka para outro e quando vê, se passaram horas naquilo. Tem muito tempo que não é produtivo e a gente acaba gastando sem muita produtividade, muita absorção de conteúdo, simplesmente por passar. Então é importante que a gente possa observar isso. Onde que está, assim, o que está roubando o seu tempo? Eu fiz essa pergunta ontem pelo Stories e as pessoas comentaram, a maioria, que é o Instagram, mais do que o WhatsApp. Então, ótimo, para a gente que trabalha com marketing digital, a gente sabe o quanto as redes sociais têm sido importantes meios de divulgação de negócios, justamente por isso, porque as pessoas passam muito tempo pelo Instagram e pelo Facebook. Então, ali é um ótimo canal de vendas e de negócios. Mas e quem está do outro lado? Né, gastando esse tempo, perdendo, né, esse tempo com coisas que não vai consumir, que não vai absorver, com conteúdos que não são relacionados a ele, né? Esse tempo é o tempo inútil, o tempo de procurar informações, de conteúdos de valor e que tem a ver com o seu propósito, com a sua vida, com o seu cotidiano, que vão te acrescentar dicas e coisas úteis, é ótimo. Agora, muito a gente passa com conteúdos que não vão acrescentar e que não vale a pena. Então, tem algumas dicas que são importantes a gente observar. Primeira, como eu disse, é a pergunta, para que você quer mais tempo? Mais tempo para quê? Ah, eu quero mais tempo para dormir, como alguém me respondeu. Geralmente isso vem de mães empreendedoras, né? Mulheres que trabalham fora, cuidam da casa e ainda tem filho, então sobra pouco tempo para dormir. Quando vê as horas passaram, já está tarde. Então a gente tem que ter um planejamento do dia para que a gente possa dormir num horário adequado, perceber quanto tempo de sono cada um de nós precisamos, né? Porque cada pessoa tem uma quantidade que satisfaz. Então eu preciso dormir 8 horas? Então ótimo. Eu vou deitar que horas para acordar que horas, para cumprir essas 8 horas de sono. Né? E nesse tempo do dia, então o que eu posso fazer para otimizar esse tempo? Então vamos lá, por exemplo, o WhatsApp. Tem vários grupos que a gente entra que em determinados momentos eles fazem sentido para a gente, né? Grupos de venda porque a gente precisa vender negócios, né? Vender alguma coisa. Grupos de festas porque a gente está promovendo a festa do filho e aí a gente precisa daquilo. Mas em algum momento esses grupos passam, a gente precisa dele por um momento e depois não precisa mais. Então é importante saber qual grupo a gente ainda deve fazer parte e qual a gente deve retirar. Por quê? Porque senão a gente fica perdendo muito tempo olhando aquelas notificações no WhatsApp e que já não nos diz respeito, né? E a gente pensa que é pouco, mas não é. A gente gasta, por exemplo, 5 a 10 minutos ou mais por dia simplesmente eliminando coisas e passando o olho ali em questões que a gente não precisa, que é desnecessário. Então é importante definir isso. Quais grupos a gente vai continuar fazendo parte, quais grupos não faz mais sentido para o nosso dia a dia. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, definir o melhor horário do dia que você é produtivo, por exemplo. Se você trabalha home office, se você é um profissional liberal, então qual que é o horário do dia que você é mais produtivo, né? E aí, deixar esse horário para a sua produtividade. Ah, é à noite, antes das crianças dormirem, beleza. Lembrando que precisa olhar a questão do sono e o tempo que é necessário para poder dormir bem à noite, né? Que é um desafio para todos nós.
Então, é observar esse tempo. E aí, olhar no cotidiano aquilo que é urgente de verdade. A gente precisa aprender a definir aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. O importante é aquilo que deve ser feito e que tem que ser feito para a gente. Então, assim, o tempo com a família é importante? Sim. A alimentação é importante? Sim. O tempo de sono? Sim. Então, isso são coisas importantes. E no trabalho, definir aquilo que é importante ser feito, né? Aquilo que está num prazo legal, mas que tem a sua relevância, que precisa da sua dedicação, isso é importante. Urgente é aquilo que você não fez em tempo hábil, né? No prazo que era determinado e que virou urgente. Então, por isso, passou a ser imediato. Então, a gente precisa diminuir o número de coisas urgentes e passar para importante, tentar cumprir nesse prazo de importância, para que ele não fique uma coisa de pressão e que isso nos roube tempo. Por quê? Porque quando é pressão, a gente faz na correria, mas a gente se preocupa com isso. E aí a nossa produtividade automaticamente cai, né? Então é importante prestar atenção nisso. E coisas circunstanciais, que são essas coisas que a gente acaba perdendo tempo. A gente vai procurar uma coisa de trabalho na internet, mas acaba perdendo foco e indo para outras questões. Então isso nos rouba muito tempo. Então é importante que a gente comece, antes de qualquer coisa, com a pergunta: por que eu quero mais tempo? Segundo, procurar essas horas escondidas no nosso dia, né, no nosso dia a dia, que são horas que a gente perde com coisas circunstanciais, que são uma busca na internet, um papo aleatório no WhatsApp, grupos retirando notificações, né, grupos desnecessários. Enfim, essas são coisas circunstanciais que a gente precisa deixar pouquíssimo do nosso dia. Isso é digamos que um hobby, né? Alguma coisa que a gente não tem que gastar o nosso tempo prioritário para isso. E aí, a gente então conseguir definir essas três coisas, conseguir planejar a rotina, né? E ver aquilo que a gente pode delegar, que a gente pode pedir ajuda, uma dica principal que eu aprendi, gente. Todo mundo fala de planner, né? Planner hoje está em moda e fazer planejamento, mas pouca gente consegue fazer um planejamento organizado de uma semana. E assim, é um treino mesmo, né? Eu mesma tenho experimentado isso, é um treino. A gente acaba fazendo da semana, mas aí no meio da semana a gente já viu que já está tudo desorganizado. Então, uma proposta nova e que eu tenho aplicado aqui, tem funcionado muito, é fazer plano de 3 dias. Então, por exemplo, no domingo, você vai ter o plano da segunda e da terça e quarta. Você vai colocar segunda e terça, aquelas coisas que são essenciais para serem feitas, né, até a quarta-feira. Você coloca na segunda e aí alguma dessas coisas, se der errado, vai para terça, mas não vai ficar para quarta, porque você vai tentar resolver antes. Aí na quarta-feira você vai ter um espaço de tempo, você vai perceber isso, que você vai ter um tempo mais tranquilo, né? Hoje é quarta, por exemplo, eu já estou experimentando isso. Eu fiz na segunda e na terça as coisas principais. E aí agora na quarta eu consigo estar mais organizada para poder resolver as atividades e realizar atividades que eu tinha planejado e que por um acaso sobrou esse tempo para eu resolver. Coisas pessoais, cuidados pessoais, autocuidado, né? Ir para academia com mais tranquilidade, enfim. Então isso é importante. E aí quando chega a quarta-feira, você faz o planejamento para os próximos dias. Então olha que legal, a partir do momento que você estiver habituado nesse trâmite de 3 dias, você vai conseguir fazer planejamento para a semana. Então isso é muito legal, que é um caminho que a gente tem para começar a refletir sobre a administração do tempo e tentar organizar melhor o nosso tempo. Né? Tem várias dicas, tem N coisas que eu mesma tenho aplicado aqui, mas hoje eu quis trazer essa reflexão para que vocês possam pensar um pouquinho e começar a pensar sobre essa questão do tempo e o que pode ser feito para melhorar.